Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Anita Bufaisal, empresária, pecuarista e veterinária. Ela é administradora do Grupo Limoeiro e é fundadora da Agropates, um movimento que apoia mulheres na agricultura. E o tema da nossa entrevista será uma jornada de liderança e inovação no agronegócio. Anita Bufaisal, tudo bem com você? Tudo ótimo, Divino. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, viu, quando recebi o seu convite. Achei que você ia estar de bota, de chapéu, toda, já, como diz o gaúcho, toda pilchada. Eu ando muito assim, mas agora eu estou Anda. no escritório de casa, eu estou mais para o meu lado pátio do que para o meu lado agro, né? O que é o lado pátio, Anita? Meu lado da cidade, meu lado mais arrumadinha. Eu acho que a gente, na verdade, a gente está de acordo com a situação, né? Eu estou aqui no escritório trabalhando, parei um pouco para a gente ter esse bate-papo aqui, mas no meu dia a dia, na fazenda, quando eu estou a trabalho no campo mesmo, eu estou de bota, chapéu, adoro toda a tralha. Quanto por cento do seu tempo você é produtora rural? Quanto por cento você é pátio? Eu acho que produtor rural é produtor rural 100% do tempo, né? Mesmo quando eu estou na cidade ou aqui no escritório, eu estou mergulhada nas planilhas, vendo cotações, levantando custo, preço. Então, e olhando chuva, se vai chover, se está sol, como é que está o gado, o preço da arroba. Então, a gente não desliga. Esse lado de produtor rural, ele é full time. Até quando a gente está dormindo, a gente perde o sono e fica pensando nele, né? Essa parte mais pátio, o que a gente fala muito até das agropartes, é que a gente mistura muito a cidade com o campo, né? Não é só porque eu sou produtora rural que eu tenho que ter muito esse lado só, né, masculino demais, ou não. A gente vive os dois mundos, ao mesmo tempo que eu estou na fazenda, eu estou aqui na cidade com meu marido, meus filhos, vou em festas, enfim, é esse mix todo que é a vida de qualquer mulher hoje em dia, né? Antes de contar um pouco da sua história, a gente vai começar do começo, tá? A gente vai voltar daqui a pouco. Mas você falou assim, masculino demais. O agronegócio, ele ainda é masculino demais? Eu acho que as pessoas têm essa ideia de que quem é do agronegócio, as mulheres do agronegócio, tenham essa pegada mais masculina e que é um ambiente mais masculino. Eu confesso que eu nunca tive isso, porque eu venho de uma família que as mulheres estão muito à frente disso, né? A minha mãe está à frente mesmo das fazendas nossa há mais de 30 anos, como ela mesmo, gestora, na frente de tudo. Então, para mim, isso sempre foi muito natural e comum, mas eu percebi que as pessoas em volta e que não são muito, sempre olhavam um pouco com estranheza, mesmo eu não sentindo isso, porque para minha realidade, isso é uma coisa muito comum, já há muito tempo. Mas você acha que essa coisa da mulher, às vezes, ficar mais... essa palavra pode ser até mal interpretada, mas, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Né? Essa questão da mulher ficar mais masculinizada até, seria uma capa de proteção, digamos assim? Sim, com certeza. Eu acho que, às vezes, a gente se veste de alguma forma para tentar se impor, né, dentro de um ambiente que talvez pareça um pouco mais hostil. E eu acho, sim, que a gente tem, vamos supor, a gente tem que estar adequado para cada ambiente, mas eu vou, por exemplo, eu estou no curral, eu vou estar de bota, chapéu, camisa, adequada para aquele ambiente, mas com o meu charme, a camisa que eu gosto, a bota com o charmezinho que eu gosto, enfim. É ter esse capricho que a mulher sabe dar, né? Ela sabe colocar seu jeitinho ali. Vamos contar um pouquinho da sua história agora? Vamos voltar lá quando você era criança. Me conta um pouco de a sua origem, a origem da sua família. A minha família, ela tem dois braços, assim. A família da minha mãe é uma família extremamente do agronegócio, né? Desde os meus tataravós, sempre todos viveram na fazenda. Primeiro eles eram de Minas, vieram para Goiás. O meu avô veio para Goiás nos anos 50.
E aqui se fixou ali na região de São Luís de Montes Belos, comprou sua primeira terrinha lá, ainda um alqueiro e alguns litros, assim, uma coisa bem pequena. Veio ele e minha avó e começaram a construir o que hoje é o Grupo Limoeiro. A gente trabalha com Nelore há mais de 70 anos também na região. De lá a gente foi também para o Mato Grosso e a gente segue essa linha aí do Nelore, principalmente, e da pecuária. Fazemos cria, recria e engorda no ciclo completo dentro desse ramo. Já a família do meu pai já era uma família mais de imobiliárias e de outra parte, mas meu pai, quando casou com a minha mãe, que era filha única, ele se apaixonou por fazenda e virou fazendeiro também. Aí comprou a fazenda dele, começou a ajudar o sogro e se enveredou aí pelo mundo do agronegócio também, foi presidente de associações do agro, ele era uma pessoa muito ativa dentro do agronegócio. E a Anitta criança? Ia para fazenda? Como é que é? A Anitta criança só ia para a fazenda, praticamente. Todas as férias, todos os feriados, né? Aquela coisa bem de família que tem fazenda. E naquela época as férias eram bem mais longas do que são hoje. Muito longas, muito. Passava 3 meses na fazenda, depois passava mais um mês, depois todos os feriados ia também. Eu confesso que eu não era uma criança que amava isso, eu gostava muito mais de ficar na cidade do que ir para a fazenda, mas não tinha opção, né? Tinha que ir. E eu tinha um irmão mais velho que eu, e esse sim, ele era apaixonado por fazenda, apaixonado por animais. Quando a gente era adolescente mesmo, em vez de ter banda de rock pregada na parede, ele tinha a foto das vacas e dos bois campeões na época, assim, ele realmente amava muito aquilo. Só que aí eu perdi primeiro meu pai, eu tinha 11 anos, que já foi uma grande virada na nossa vida, porque aí minha mãe, que apesar de ser a filha do fazendeiro, ela não tomava conta assim da fazenda, mas ela teve que entrar e começar a administrar as fazendas que meu pai deixou. E passou 5 anos o meu irmão também, que era mais velho que eu, e estava ali praticamente também assumindo junto com a minha mãe as fazendas, ele também veio a falecer. Então ficou só eu e a minha mãe. Essa perda do seu pai, ela foi repentina? Ele estava doente? Como é que foi? Não, as 2 perdas foram de acidentes. E o meu pai morreu voltando da nossa fazenda do Mato Grosso, num acidente de avião. E o meu irmão tinha ido também com um grupo de fazendeiros para a Zebulândia, em Araçatuba, fazer uma espécie de um final de semana de dia de campo lá na VR. E na volta, eles estavam de ônibus, teve um acidente com um ônibus e meu irmão veio a falecer também. Puxa vida, assim, deixa eu focar um pouquinho aqui na sua mãe. Deve ter sido uma barra. Primeiro perdeu o marido, depois, na sequência, 5 anos depois, perdeu o filho. Quer dizer, o esteio que ela teve naquele momento foi você. Nem sei, né, se eu consegui tanto assim, mas foi. Ela é uma mulher muito forte, assim, que a admiração que eu tenho por ela é monstruosa, porque até hoje ela sempre foi muito firme, assim, nunca se mostrou abalada para mim, ela sempre enfrentou muito com todas essas coisas que aconteceram. Acho que a própria fazenda e o trabalho foi a válvula de escape dela, ela se mergulhou nisso ainda, trabalhou mais ainda, acho que até para não parar, né, e ficar pensando nas coisas que estavam acontecendo. E foi realmente uma coisa que foi a virada de chave, né, para a fazenda e para mim também, que na época que meu irmão faleceu, eu estava prestando vestibular. Como eu disse antes, eu não era a pessoa mais apaixonada por fazenda, mas eu resolvi prestar para medicina veterinária para me envolver mais nesse mundo, para eu conseguir, assim, que eu queria ajudar minha mãe de alguma forma. Isso então, antes do falecimento do seu irmão, essa decisão da veterinária, ou foi após? Não, depois, que quando meu irmão faleceu, eu ia prestar vestibular em meses. Foi pouco antes de eu fazer a inscrição do vestibular na época. Você já sabia que era veterinário ou não? Não, aí eu decidi fazer porque ele morreu e foi uma forma que eu encontrei na época de tentar estudar algo para que eu poderia ajudar mais minha mãe. Era mais ou menos essa a minha ideia naquele momento.
E foi muito bom, sim, porque aí eu realmente envolvi, comecei a ver a fazenda com os outros olhos, não só aquela fazenda daquela menina que ia passar férias ou final de semana, ver aquilo como negócio, que eu tinha que dar continuidade àquilo, porque a partir daquele momento só tinha eu mesma, e eu não queria ver aquilo morrer, porque eu tenho muito orgulho, vi minha família, né, criar tudo aquilo, desenvolver tudo aquilo ao longo de tantos anos, então eu mergulhei mesmo naquilo profundamente, e hoje eu falo que eu adoro fazenda. Quando o seu pai faleceu, você tinha quantos anos? 11. 11 anos. Seu irmão faleceu, você tinha 16, isso? Quer dizer, você era uma criança, depois era uma adolescente. E você teve que se tornar uma pessoa adulta de uma hora para outra, ou não? Como a sua mãe ainda estava ali assumindo os negócios, você ficou ainda assim um pouco por trás. Como é que foi isso, esse processo? A minha mãe me deu muito respaldo, assim, ela não deixou queimar muitas etapas, mas é claro que acontecimentos assim amadurecem muito, né, a gente. Minha mãe começou a ficar muito fora da fazenda e eu comecei a ficar mais na, na cidade sozinha, então eu tinha que me desenvolver um pouco mais. Então acabei que eu desenvolvi um pouco esse lado, né, esse amadurecimento, o que não tinha como não acontecer. Mas a minha mãe me protegeu muito e ela assumiu todos os papéis nessa minha adolescência e me preservou muito. Anita, quantos anos sua mãe tem hoje? 69. Sua mãe é muito jovem ainda, 69 anos. Antigamente não, mas hoje sim. Hoje uma pessoa de 69 anos, ela é extremamente jovem, né? Hoje existe uma preocupação melhor de preparação da mulher para esses momentos, né? Existem empresas, entidades, cooperativas que estão preocupados tanto com a sucessão, né, em relação aos filhos, quanto a preparação da esposa, caso venha a acontecer alguma coisa assim. Mas naquela época, que ano foi que seu pai faleceu? 94. Em 94, eu creio que isso não era assim tão latente quanto é hoje, né? Não, não era. As pessoas não pensavam tanto nisso. Inclusive, na época, a gente tinha fazenda no Xingu, no Mato Grosso, que era uma área assim, completamente. Era muito difícil para a mulher ali, né? Porque só de distância de onde a gente morava para lá eram 1.100 quilômetros, sendo que 400 de estrada de terra. Meu pai faleceu num acidente de avião voltando para lá, então a gente nunca mais teve coragem de pegar avião menores, de fazenda, assim, porque né, acaba criando um certo trauma. Sim. Então, minha mãe ia de ônibus, porque também sozinha dirigindo não era tão fácil. Assim, ela passou por muitos desafios. Ela encontrou pessoas que ajudaram muito ela nesse caminho, né? Ela tinha amigos fazendeiros da família mesmo na região. Teve uma grande amiga que também era viúva e que já tinha sido viúva antes dela, que deu uma mão. Esse suporte, assim, ele é essencial. E eu acho que hoje a gente encontra mais isso, inclusive, né, em grupos femininos do agronegócio, que é para se apoiar mesmo, porque acaba que isso acontece muito frequentemente, né? Ou filhos que, de repente, recebem do pai, né? Acontece alguma coisa, esposas que estão viúvas. Hoje acontece com mais frequência e as pessoas estão conseguindo se ajudar mais do que foi naquela época. Eu já tive a oportunidade aqui de conversar, de entrevistar mulheres que passaram por situações, assim, totalmente inesperadas, e que mudaram a história delas, mudaram a vida, né? Elas tiveram que se adaptar a algumas realidades que elas não, assim, não esperavam por aquilo. E é impressionante o que você falou agora. Todas elas contaram com uma rede de apoio, porque no primeiro momento é aquele susto. E agora, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer com essa fazenda? O que eu vou fazer com esse gado? O que eu vou fazer com esses equipamentos? Até cair a ficha, né? Até a chave virar e você falar, peraí, eu consigo levar isso aqui, eu consigo tocar, leva um tempo. E essa rede de apoio, ela é fundamental, né? Completamente, assim, sem ela é impossível, né? A gente precisa
e tendo essa rede de apoio ao longo da vida, seja com familiares ou com pessoas amigas, eu acho muito importante hoje. Hoje fica até mais fácil que com as redes sociais e com a internet, entrevistas igual a sua agora, as pessoas vão conhecendo e as pessoas vão te procurando. Eu sinto isso muito hoje, quando eu estou presente mesmo nas redes sociais. Eu recebo praticamente diariamente pessoas passando por situações parecidas com o que eu passei, com o que a minha mãe passou, pedindo alguma informação, pedindo uma ajuda. E isso encurta o caminho e encurta o sofrimento, né? Porque ninguém é nada sozinho. A gente está evoluindo e evoluindo junto, e ao mesmo tempo que essas pessoas estão me procurando, pedindo ajuda, eu aprendo muito com elas também. E a vida é isso, a vida é essa troca. Você é muito presente nas redes sociais? Um pouco. Conta um pouquinho do seu trabalho, do seu envolvimento com as redes sociais. Não, eu nem chamo de trabalho, que eu faço com muito prazer, sabe? Muito prazer mesmo. Eu comecei a aparecer mais nas redes sociais na época da pandemia, que eu fiquei morando na fazenda 2 anos e fiquei bem isolada de tudo e todos. Eu sou uma pessoa muito expansiva, muitos amigos e tal, mas eu isolei muito, até preocupado com a minha mãe, que minha mãe já tinha alguns probleminhas de saúde, e na época eu fiquei muito apreensiva se ela pegasse Covid. Então, eu e minha família nos isolamos com ela na fazenda esses 2 anos. E aí eu acho que eu senti um pouco falta da comunicação, comecei a postar no Instagram, postar aqui que eu estava fazendo minha rotina na fazenda. E foi uma das coisas que me impressionaram, que as pessoas falam assim, nossa, você é veterinária, me via lá dando toque em vaca, fazendo ultrassom. As minhas amigas conviviam comigo e falavam assim, nunca imaginei que você fazia isso. Eu falei, pois é, a gente mostra. E comecei a falar um pouco mais da minha rotina, tal, e hoje eu acho que eu não passo um dia sem postar, sem fazer um vídeo dos animais, e foi muito bom tanto para mim, pessoalmente, né, assim, abriu várias possibilidades, daí então, hoje eu faço palestras, eu estou sempre em algumas feiras, sou convidada para tanta coisa assim que eu gosto de participar, gosto de aprender, né, mas também para a fazenda foi muito bom, porque eu consegui aí com as redes sociais também, mostrar a nossa marca, nossa seleção de Nelore, nossa produção de touros, nossa produção de novilhas, que a gente faz isso há tantos anos, com tanto critério, então eu consegui alavancar os dois. Eu tô te olhando aqui no Instagram, tô te seguindo no Instagram. Opa! E você tem quase 50 mil seguidores no Instagram. Isso. É muita gente. Né? Você já pensou você está num local assim que tenha quase 50 mil pessoas te olhando, vendo o que você está fazendo? As redes sociais, eu acho que elas são muito legais porque elas dão essa visibilidade, né, que você falou aí, inclusive até para os negócios, acaba ajudando, mas ao mesmo tempo expõe muita gente, né? Tem esse outro lado, que às vezes as pessoas se sentem no direito de dar palpite na vida da gente, não tem isso? Tem. Eu tento tomar cuidado, assim, eu até mostro muita coisa, mas de uma forma, assim, eu acho que quem me segue acha que me conhece muito, mas não conhece, né? Mas eu tento tomar cuidado com muita coisa, e eu entro pouco em polêmicas também, assim, para me preservar. Talvez se eu fosse mais polêmica, eu teria mais seguidores, mas eu sempre sou muito comedida com as coisas. A semana passada, retrasada, eu falei um pouco de um tema aí mais polêmico, e aí veio comentários, assim, horrorosos. Eu abstraí, entendi que aquilo não era da minha pessoa, assim, isso não me afetou, e não arrependo do que eu falei no vídeo, nem nada, acho que, assim, e tá tudo certo, vão ter pessoas que concordam, que não concordam. O que eu acho ruim das redes sociais hoje é que as pessoas não estão prontas para um debate maduro e saudável. Elas simplesmente acham que podem entrar ali e te atacar sem argumento algum. Isso eu acho assim, terrível, porque se fossem pessoas que estivessem ali argumentando comigo e debatendo, eu acho super saudável, e é assim que a gente vai construir mesmo um mundo melhor. Mas, infelizmente, as redes sociais não estão sendo usadas para isso, né? Simplesmente eu dou minha opinião, quem concorda bate palma, quem não concorda ataca. Na verdade, as redes sociais são reflexo do que nós somos, dos seres humanos, né? O ser humano é muito isso, ele gosta muito de vender a opinião dele e não gosta muito de ouvir. A veterinária Anita Bufaisal,
Me conte um pouco dessa profissional. Olha, confesso que hoje eu sou menos veterinária do que eu já fui antes. Eu já fiz inseminação na fazenda, dava toque em todas as vacas e fazia essa parte sanitária, mas hoje eu vi que, para a minha realidade hoje, eu não consigo, e a gente não consegue ser bom em todos os aspectos, né? Então, eu também tenho as minhas funções aqui na cidade, então, boa parte da parte da veterinária mesmo, a gente tem terceirizados, que são pessoas extremamente competentes, da minha confiança, alguns estudaram comigo, são meus colegas de faculdade, e eu exerço muito pouco. Adoro, não tem nada que me deixa mais satisfeita do que um curral cheio de vaca e ter que dar toque em vaca. Sai de lá feliz, suja de bosta de vaca da cabeça aos pés, mas feliz. Adoro, mas não é o que eu tenho feito mais ultimamente. A vida ela toma caminhos, às vezes a gente tem que buscar outras funções, outras coisas, até em função de crescimento, né? Senão não tem como crescer. Me conta uma coisa, Anita, o que é a Agropates? A Agropate é um movimento que começou muito das redes sociais mesmo, assim, que eu e mais 3 amigas, que a gente já se conhece, todas envolvidas com agronegócio, tem a Roberta, o marido dela, inclusive, é presidente da SGPA, tem a Monique e a Michele, que são 2 irmãs valentes, que também têm família no agronegócio já há muito tempo, têm fazendas ainda, estão diretamente ligadas na fazenda, trabalhando. E a gente se encontrou em 2022, eu acho, para fazer uma graduação em... Deixa eu acho que deu um negócio aqui. A gente se encontrou para fazer uma pós-graduação em agronegócio, e essa pós-graduação não deu muito certo, ela era da FASU, eles até suspenderam ela no meio do caminho, mas enquanto a gente fazia essa pós-graduação, a gente ficou muito amiga, e a gente se chamava de Agropates. Tinha um grupo de WhatsApp, nós 4, que eram as Agropates. E onde a gente ia, a gente falava as Agropates, as Agropates, as Agropates. Era meio que as pessoas... Era uma piadinha mesmo, nossa. Só que foi pegando de uma tal forma e as pessoas falavam assim, mas o que é isso? Eu quero participar, eu também sou uma Agropate, eu quero isso. Esse PAT, ele vem de quê? De que a gente é isso que eu falei, assim, da Patricinha de antigamente. Ah, tá. Então, Patricinha. E aí a gente... E aí o Gilberto, que é presidente da SGPA, convidou a gente para fazer um evento que ele queria chamar as mulheres para participarem mais da SGPA Mulher, para a gente convidar essas pessoas e tal. Esse evento era para ser para 80 pessoas, 50, depois a gente passou para 80, o evento foi para 180 pessoas, tivemos palestrantes maravilhosas e tal, foi um sucesso. A gente conseguiu fazer um segundo depois, que foi para 400 mulheres no outro ano. E disso, hoje, a gente tem um clube de membros das Agropates, que a gente tem reuniões online, sempre com especialistas da área, do agronegócio, todo mês tem alguma aula, a gente tem encontros entre a gente, e a gente continua fazendo um evento presencial, com palestras, com tudo que envolve o mundo agro e mulheres. Então, a gente leva, ao mesmo tempo que a gente leva patrocinadores de nutrição animal, de rastreabilidade, e falamos de manejo, falamos de mercado, de boi e commodities em geral, de agro. A gente também leva expositores de bota, chapéu, roupa de couro. A gente mistura esse mundo da mulher, que é tudo isso, em um dia só. E esse ano vai ter de novo, no dia 4 de abril, também lá no Parque de Exposições, no Teteissal 3. Vocês têm quase 10 mil seguidores no Instagram, tá? É grande também, né? É grande. Já estou seguindo as Agropates aqui também. É bem legal. E ele é recente, assim. Esse Instagram ele tem 1 ano e pouco. O que você acha que a Agropates mais trouxe para as mulheres até hoje? A sensação de pertencimento, sabe? Você se encontrar em algum lugar. O que eu vejo muito, a primeira reunião mesmo desse clube de membros foi algo que me emocionou muito, porque, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu nunca fui essa pessoa que ficava assim, que ficava assim, mulheres, eu até acho isso muito, assim, nunca achei muito sentido nisso, eu sempre sentei na mesa
porque eu era a única mulher ali, e aquilo nunca me constrangiu, me abalou, me achou. Uhum. Eu sempre agi com muita naturalidade, porque sempre foi meu mundo. Eu cresci assim, eu vi minha mãe, desde que eu tenho 11 anos, eu vejo minha mãe na frente das coisas, então para mim isso é muito normal. Só que com as agropates eu vi que isso é uma realidade minha, mas não é de todas as outras. E eu me emocionei muito vendo os relatos delas falando assim, nossa, agora eu estou num lugar que me entendem, eu entendo. Elas se sentiram abraçadas. E às vezes a gente precisa se sentir um pouco abraçada, que a gente nesse mundo e trabalho e tal, a gente se sente muito sozinha. E o que a gente está dando, tentando dar para essas mulheres, é um apoio, é uma assim, estou aqui, a gente te ajuda, você na sua fazenda, você quer uma informação de alguma coisa, a gente vai tentar te ajudar, você quer mais conhecimento, a gente vai tentar trazer gente para te dar conhecimento, você quer encontrar e conversar sobre os assuntos da fazenda com uma outra mulher que está vivendo a outra coisa, essa mesma coisa, a gente vai te proporcionar isso, e sem perder a alegria, porque essa vida, se a gente perder a alegria, né, eu acho que ela fica muito sem graça. É tão curta, né, para a gente ficar sério demais o tempo todo, não é? Exatamente. Você se considera uma liderança nesse meio das mulheres? Não, eu não, assim. Eu escuto isso, as pessoas escrevem isso, mas eu não me sinto. Eu faço tudo que eu tenho feito, igual eu falei antes, assim, igual você falou, esse trabalho nas redes sociais, para mim não é um trabalho. Agropate, para mim não é um trabalho. Eu faço tudo com tanto prazer, é tão gostoso, eu faço, é tão leve que eu assim, e eu consigo, às vezes eu não vejo, assim, não vejo o que está acontecendo. Quando o evento das agropates mesmo é uma coisa que me emociona, que quando eu chego lá e vejo aquele tanto de mulher que foi lá para ouvir a gente, que confiou no que a gente está processando, aquilo, momentos assim me levam a falar assim, olha, eu não sabia que, mas no geral eu nem penso nisso. Como é que você vê o futuro desse movimento das agropartes? O que deve acontecer com ele daqui para frente? Porque eu imagino que deve ter gente querendo entrar, todo dia deve ter gente perguntando, oi, quero ser um agroparte, como é que eu faço, tal. Eu acredito que ele vai crescer muito, porque as pessoas ainda estão descobrindo, né? A gente gostou do nome também, porque ele tem uma barreira ali do preconceito, né? A pessoa fala, agropate, o que é isso? Então a pessoa primeiro, o que é isso? Aí vai tentar entender, aí quando ela entende, ela se apaixona. É mais ou menos assim. Então, eu acho que ele tem tudo para crescer, eu acredito muito nele. O nosso clube de membros hoje ele é fechado, só entra quem os próprios membros indicam, e aí a gente está crescendo ele. E a ideia é que, e dentro dele, ele vai surgindo as demandas, né? Os membros vão pedindo e as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que ainda é um bebê. E eu quero muito que grupos como esse surjam, quanto mais surgir, porque eu acho que a gente só fortalece um ao outro. Eu acho que quanto mais gente falando, e mulheres se apoiando, e homens se apoiando também, a gente convida muito os homens para estar com a gente, acredito muito na família, então nunca é um papel ali, as mulheres e os homens, não, é uma parceria, é andar um do lado do outro, a gente acredita muito nisso, e é onde a gente tem pegado firme, assim, para a gente crescer junto, homens, mulheres, família. E eu acho que cresce tudo, cresce a agroparte e cresce principalmente o agronegócio, que hoje a mulher tem uma participação muito importante no agronegócio e ela vem só crescendo. Então, é mudança também de olhar das pessoas, né, dos setores do agronegócio para a mulher que está na gestão do agronegócio. O seu esposo trabalha com você na gestão do Grupo Limoeiro? Não, meu marido é advogado, nada fazendeiro, nem gosta de fazenda. E seus filhos? Como é que você tem feito essa integração deles? Se é que tem feito, né? Essa integração deles para que eles possam gostar já da atividade desde criança. Eu acho que isso é um desafio grande, né? Porque a realidade é muito diferente. Mas eles também, assim como eu, são obrigados a ir para a fazenda, querendo ou não, final de semana, feriado, férias.
Você considera isso importante? É importante? Você acha que os pais têm que fazer isso? Acho que é importante, porque se eu não tivesse vivido isso lá atrás, eu não teria o amor que eu tenho hoje pela fazenda, pela Limoeiro em si, sabe? Eu chego lá, aquilo me remete a tantas memórias, memórias com meus avós, memória com meu pai, memória com meu irmão. Isso, e ali eu vou para a fazenda hoje, é onde eu me sinto mais abraçada. Eu me sinto com a presença de todos eles, porque eu vivi muitos momentos e muitos momentos importantes ali. Então, eu não sei se meus filhos vão dar continuidade ou não. Eu tenho dois, uma mais velha, uma menina mais velha e um menino mais novo. O menino fala que vai ser fazendeiro, mas, assim, que eles tenham respeito e amor por tudo que a gente está construindo lá. Esse é o meu objetivo. Então, meu marido mesmo fala, a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Então, eles vão para a fazenda, eles me acompanham. Eu divido as coisas que eu estou vivendo na fazenda. Eu sempre divido com muita alegria tudo que eu estou fazendo lá. Eu gosto, assim, eu não tenho aquela coisa, nossa, ai, mamãe tem que ir para a fazenda. Não, mamãe está indo para a fazenda, eu adoro ir para a fazenda, é tão gostoso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou dividindo com eles de uma forma, mostrando que o que eu faço eu gosto, me dá prazer, e também é um dos negócios da família, e é o que hoje nos proporciona a vida que a gente tem. Então, tem que ter. Eu acho que isso vou gerando na cabecinha deles esse amor por esse legado, que, querendo ou não, vai cair na mão deles, né? E quando eles estão lá comigo, eu ponho eles na labuta comigo. Tem que ir pro curral, tem que andar no cavalo e tal. E aí é bom, porque aí o dia passa na fazenda e no final eles acabam gostando. O meu pequenininho gosta muito. A menininha que já está adolescente, assim, está naquela fase que não tanto. Como é que foi a aceitação por parte dos colaboradores da fazenda quando você passou a assumir os negócios? Quer dizer, lógico, no primeiro instante veio a sua mãe, então eles já estavam habituados a ter uma mulher ali à frente dos negócios, depois do falecimento do seu pai e na sequência do seu irmão. Como é que foi essa integração e como é que é essa relação com os trabalhadores da fazenda hoje? Não, hoje ainda minha mãe toma conta, eu sou funcionária dela, ela é minha chefe. Ah, tá. Mas eu estou muito na ativa lá, com os colaboradores e tal, e sempre foi muito tranquilo mesmo. Eu não tenho uma história para contar de alguma coisa que sempre foram muitos, porque eu acho que respeito, admiração, são vias de mão dupla, né? Tudo depende de como. Eu acho que leva em conta que eles já são acostumados com uma gestão feminina, né, há tantos anos, e todos que chegam na fazenda sabem que ali vai tratar com uma mulher. Então, isso já faz uma certa diferença, né? Ninguém é pego de surpresa. Todo mundo sabe que vai falar com a Limoeiro, vai falar com a minha mãe ou comigo. Então, já sabe que é mulher. Mas também tem muito respeito, tanto da nossa parte quanto da parte deles. E muito carinho. A gente também tem colaboradores de muitos anos. Então, nunca tive essa dificuldade ainda. E eu acho que eu não vou ter, assim, até com os novos, os que vão entrando, nunca teve uma situação assim mais desagradável. Quando você olha para frente, para a Anitta de 69 anos de idade, aquela Anitta lá na frente, como é que você imagina a sua vida, né? Eu estou colocando a idade da sua mãe hoje, né? Como é que você imagina a sua vida? Como é que você imagina a sua família? Como é que você imagina todo esse trabalho que você tem feito hoje? Divino, se eu aprendi uma coisa nessa vida que a gente não sabe nada do futuro, né? Que a vida passa uma rasteira na gente e as coisas mudam completamente. Sim, sim. Então, mas eu vejo hoje a minha mãe, se eu olhar para minha avó, na idade dela, estava exatamente como minha mãe tá hoje, lá morando praticamente na fazenda, fazendo as mesmas coisas, acordando cedo, fazendo queijinho, tomando conta, vivendo aquela vida ali. Pelas coisas que aconteceram na vida da minha mãe, levaram ela para estar tendo essa mesma vida que a minha avó. Então, eu não sei o que Deus colocou aí no meu futuro, mas eu quero estar muito presente ainda, assim, na vida dos meus filhos, dos meus netos, e vivendo essa vida ainda de Goiânia e fazenda, sabe? Um pouco
como eu vivo hoje, assim, equilibrando os pratos. Eu não quero estar nem só lá e nem só aqui na cidade. Quero continuar, quero que a fazenda e o Nelore Limoeiro cresça mais ainda. Tenho vários planos para a fazenda, mas eu queria muito poder conciliar de uma forma um pouco mais moderna essa vida da cidade e do campo, do que, por exemplo, a minha mãe hoje vive. Mas eu não julgo e não sei, porque a vida, né, e a gente vai indo por caminhos que a gente, às vezes, não tem controle. Anita, muitas vezes as pessoas olham para alguém como você, que é uma pessoa que tem um trabalho, um reconhecimento, e às vezes a gente olha e vê tanta coisa boa, mas não vê todo o caminho, todo o traçado, o que levou as pessoas a chegarem até onde estão, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias justamente para entender isso. E para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam entender que a vida é feita de desafios, de mudanças o tempo todo. É aquilo que você disse. A gente não tem a certeza de nada, não tem a certeza do futuro, né? E tudo pode mudar em um piscar de olhos, pode mudar em um instante. Mas o mais importante é a gente entender que nós temos que dar continuidade naquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Eu te agradeço imensamente por esse tempo que você dedicou a mim, a minha audiência, por contar a sua história, por contar essas coisas que mexem com a gente, às vezes nos deixa até um pouco assim entristecidos, mas ao mesmo tempo alegra de ver que você retomou o rumo do seu caminho, da sua vida, levou avante e hoje está aí criando uma família, cuidando dos filhos e ajudando a mãe. Parabéns, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada a você, obrigada a todos que estão nos ouvindo, vão nos assistir também. Foi muito bacana e que de fato não fique assim. Quando eu conto essa história, não é mesmo com tristeza. Eu acho que se for um dos aprendizados que eu tive nessa vida, que a gente tem que viver intensamente, com responsabilidade e viver intensamente as coisas que não são entregues, né? Então, se eu tenho esse legado da fazenda e tal, eu quero continuar construindo ele e honrando ele cada vez, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se acontecer algo amanhã, eu fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor, tanto para o trabalho, quanto para minha família, quanto para meus amigos. É isso que eu busco, assim, é o meu objetivo de vida. O que eu fizer hoje, eu entregar o meu melhor. E muito obrigado. Gente, olha, que história bacana. Eu tive o privilégio de conversar com a Anita Bufaisal, de ouvir essa história forte, essa história que nos mostra que se você quer ter sucesso na vida, você não pode ficar esperando as coisas acontecerem, porque as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro, você se movendo ou não. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, compartilhe com outras pessoas também, porque eu acho que uma história dessa pode ajudar muita gente. Deixe um comentário para nós e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.